Ora, boa tarde e bem-vindos uma vez mais ao Check-in Tourism, o podcast e o vodcast da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Hoje é com enorme gosto tenho aqui comigo Gonçalo Guimarães, que é o nosso aluno atualmente no curso de Gestão Hoteleira e Alojamento. Gonçalo, bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo ao nosso podcast. E começo por te perguntar habitualmente, a ti, regularmente no nosso programa, não é? A primeira pergunta pela qual começamos é se tens algum momento mais engraçado, ainda durante a tua passagem aqui na HTP, que possas partilhar connosco. Tenho até vários, se calhar um mais recente, agora na nossa visita a Madrid, Sim. que foi o nosso jantar do primeiro dia, que foi uma total calúnia, podemos assim dizer, que tentamos fazer um esparguete com atum, mas acabou por ser um esparguete com ketchup só. Ai, foi? Portanto, não tínhamos ingredientes suficientes, esquecemos de metade e foi uma das coisas que mais me marcou, se calhar, até agora. Muito bem. Mas ninguém passou fome, pelo menos? Eu acho que não. Pelo menos eu não. Eu não sei se os meus colegas, se calhar um bocadinho, mas eu pelo menos não. Muito bem, é uma boa tentativa. Muito bem. Então, e diz-me, Gonçalo, o que é que te motivou a escolher um curso na área da gestão hoteleira? Portanto, era uma área que estava em voga em Portugal, e ainda está em voga em Portugal. E, aliás, antes de vir para aqui, até estive na Escola Superior de Hotelaria e Turismo e, portanto, queria introduzir-me na área, conhecer um bocadinho melhor as suas cadeiras e decidi escolher a escola mesmo por ser uma escola de renome e estar muito bem inserida na indústria hoteleira. Muito bem, eu ia-te fazer essa pergunta, mas já respondeste, portanto, Gonçalo, bom trabalho, muito obrigado, assim é que é. Então, e pegando então na tua viagem a Madrid, portanto, vocês foram visitar a Fitur, tiveram a conhecer um bocadinho Madrid, gostaste, o que é que mais te atraiu, o que é que achaste mais interessante? Portanto, o tema de viagem, por si só, já me atrai. Se fosse Madrid, fosse Barcelona, fosse Berlim, portanto, atrai-me bastante. Agora, em relação propriamente a Madrid, foi uma viagem espetacular. Portanto, foi a primeira vez que vimos os nossos colegas fora de ambiente escolar, fora das quatro paredes da escola, e até mesmo os professores. Portanto, foi tudo bastante tranquilo, foi relaxante e a meio do semestre foi também uma maneira de descansar um bocado dos trabalhos e de focar-nos um bocadinho na vertente lúdica, embora não seja tão lúdica, que estamos ali propriamente para a Feira Internacional do Turismo, que se realizou no sábado. Portanto, no geral, foi uma visita bastante boa e bastante interessante. Muito bem. O que é que mais gostaste durante a visita? Eu sei que estiveste a visitar alguns locais, nomeadamente museus e hotéis. O que é que te ficou assim mais gravado na memória? Se calhar o Museu Rainha Sofia. Portanto, é um museu que tem muitas obras de arte bastante interessantes, de Picasso, Miró, e tive a oportunidade de estar com o Miguel, que está também aqui na escola, e tivemos a observar várias obras e ficamos numa durante 3/4 de hora, mais ou menos, tentar decifrar e depois até chamamos mais gente e, portanto, o Rainha Sofia talvez tenha sido aquele museu que eu mais gostei e a parte da visita que eu mais gostei. Muito bem. E uma pergunta, e que obra foi essa? Vocês estiveram lá tanto tempo por acaso, a admirar? Por acaso é uma boa questão que eu esqueci-me de ler a legenda. Não sei que obra era, mas era de surrealismo, era uma obra, portanto, com um cubo no meio, tinha três partes, esse cubo, e depois no canto inferior direito tinha umas almas supostamente a ser iluminadas e uma obra surrealista propriamente, bastante interessante. Muito bem. E em relação ao hotel, o que é que tu mais gostaste no hotel que foste visitar? Já agora partilha connosco, por favor. Exatamente, fui ao Ritz, ao Ritz Madrid. Uma coisa é nós ouvirmos os nossos professores a falar de um hotel 5 estrelas de luxo, outra coisa é vê-lo e senti-lo, e fiquei deslumbrado mesmo com o luxo e com a maneira eles trabalham. Portanto, a maneira como eles colocam os copos, tudo detalhado no restaurante, a maneira como eles limpam os espaços, a maneira como eles têm o quarto organizado. Portanto, tudo isso é um luxo que nós nunca vimos. Pelo menos eu, pessoalmente, nunca vi. E então o hotel é mesmo isso, é luxo, propriamente. Muito bem, obrigado por essa partilha, Gonçalo. E agora perguntava-te, quando acabares o teu curso, quais são os teus planos? O que é que gostavas de fazer assim que terminares o curso? Por acaso, este curso abriu-me um bocado os horizontes.
e para uma área que eu nunca na minha vida tinha pensado estudar, que era a área da contabilidade e da administração. Portanto, se calhar num futuro quereria enverdar por essa área, administração, contabilidade, e licenciar-me, portanto, nessa área, tornar-me mestre, quem sabe. Muito bem. E depois, mais para a frente, se calhar uma assessoria, e se calhar também direito. Não sei, para já, num curto espaço, vou licenciar-me em gestão e contabilidade. Portanto, vais acabar aqui na HTP, não é? Exatamente. Mas vais candidatar à licenciatura, muito bem. Exatamente. Okay. Então, e onde é que tu gostavas de estar no topo da tua carreira? O que é que gostavas de fazer quando chegaste ao topo? Pá, isto é o meu topo, é o que eu gostava de fazer. Tens alguma ideia? É uma boa questão, porque eu nunca pensei propriamente no futuro mais longínquo, mas talvez estar num topo de hotel, não propriamente a gerir o hotel todo em si, mas sim o departamento financeiro. E quem sabe, lá está, remetendo àquilo que eu disse anteriormente, fazer assessoria nos hotéis e se calhar para já. Muito bem, Pronto, são as ideias. Exatamente. E em termos de evolução, era uma coisa que nós não tínhamos falado, mas em termos de evolução, achas que tipo de evolução é que tu achas que vai acontecer na hotelaria, se é que vai, nos próximos 10 anos? Tens assim alguma ideia do que achas que pode acontecer? Portanto, eu estudei em Vila de Conde o ciclo de um destino turístico e nós sabemos perfeitamente que quando chega ao topo, ou renova-se ou entra em declínio. Cá em Portugal, não sei bem como é que vai acontecer. Para já nós estamos ainda a chegar ao topo, se calhar ascender um bocadinho o topo, e se nós não conseguirmos renová-lo vai entrar em declínio e vai ser um problema. Portanto, acho que para já vamos tentar, como é que eu poderia dizer? Estamos no bom caminho, não é? Estamos no bom caminho, vamos tentar que ele não caia, a hotelaria não caia e arranjar estratégias para que o turismo continue em força e continue a dar a percentagem do PIB que nós temos cá em Portugal. Muito bem. E olha, e para terminar eu perguntava-te, a que tipo de perfil, a que tipo de pessoa é que tu recomendarias um curso e uma profissão na área do turismo, mas mais especificamente a nível da gestão hoteleira? Portanto, a gestão hoteleira é preciso ser muito meticuloso, ser muito cuidadoso com os detalhes, com os pormenores, ser uma pessoa também bom ouvinte, portanto, ouvir todas as opiniões e todas as pessoas com atenção para que a atividade do hotel possa funcionar normalmente. E também uma pessoa que se interesse, portanto, uma pessoa que continua a estudar, estar atenta às novas tendências e que tente claramente transcendê-las para a unidade hoteleira. Muito bem. Gonçalo, muito obrigado pela tua entrevista, Obrigado a todos os que nos acompanharam neste episódio e vemos no próximo Check-in Tourism. Até breve.